Não, mas tem uma coisa também assim. Olá, corredores! Eu sou a Roberta Palma, eu estou aqui para mais um Corrida Cast, junto com a Renata Monte Alegre. Tudo bem, Rê? Tudo bom, Rô? Tudo certíssimo? Então vamos para mais um bate-papo. Hoje está Clube da Luluzinha aqui, né? Só as meninas. O Zé, infelizmente, não pôde participar. Mas vamos lá, porque a gente tem muita notícia, o mundo da corrida está na correria, não para, e a gente tem muita coisa para trazer para o nosso público. Muita coisa mesmo, Rô. Vamos lá. Vamos começar falando de um assunto que é bem importante, Bora. porque está na boca, que inclusive você vai achar que a gente gravou um quilômetro a quilômetro novo da SP City Marathon, né? Porque o quilômetro a quilômetro é um quadro que a gente criou em 2023, né? Mas ele teve algumas mudanças no percurso, então a gente gravou um vídeo com o percurso novo, que vai ficar aqui para a galera ir lá e acompanhar também. Mas vamos falar um pouquinho de SP City? Bora. Essa é uma prova que é muito aguardada, né, Rô? No calendário já, não só de São Paulo, mas do Brasil, porque a quantidade de corredores que vêm de outros estados para São Paulo só cresce. Então, é muito bacana ver isso, São Paulo sendo um destino de corrida, né? Cada ano mais. E hoje a informação de que a SP City 2025 desse ano, ela vai ter 24.249 corredores. Isso é um crescimento de 20% no número de 2024, que já foi um recorde de prova, e 24 já foi um recorde absoluto. No ano passado foram 45% de crescimento. Então, você vê que isso vem crescendo, são 20% a mais. A meia maratona continua sendo a distância preferida desse total de 24 mil, com quase 18 mil meio maratonistas, quase 75% do total. Então, de 24 mil, a gente tem aí 6 mil na maratona, e mais ou menos uns 6 mil na maratona e uns 18 mil inscritos na meia maratona da SP. Meia maratona, exatamente. E ainda é uma prova, no geral, ainda é uma prova masculina, porque a gente tem uma participação de 64% de homens e só 36% de mulheres. A gente está tentando entender, Rô, esses recortes também nas distâncias, porque lá fora e também no Brasil, né? A meia maratona, ela costuma ser um evento bastante feminino. A gente viu isso, e inclusive das mulheres passando o número de homens, né? A gente viu isso recentemente no Rio de Janeiro e em outras provas também no Brasil, isso na meia maratona. Na maratona, é realmente uma predominância de homens, apesar disso, no mundo, está se equilibrando muito mais do que é a realidade no Brasil. Então, vamos tentar entender ainda como é que isso vai acontecer com a CIT deste ano. Mas imagino que ainda seja uma predominância bastante grande de homens na maratona em relação a mulheres, né? Você falou aí que nos 21K ainda, no caso da City Marathon, ainda é um predomínio masculino, né? Isso. E você também comentou que a gente acabou de ver no Rio que as mulheres nos 21K foi a maioria, né? Muito mais mulher do que homem. Na verdade, no Rio... Eu acho que isso tem a ver com o percurso, você não acha? Você não acha que, por exemplo, o Rio tem o grande atrativo turístico, né, icônico do Rio de Janeiro, e o percurso também é mais tranquilão, é mais plano, e em São Paulo, no caso da SP City, você larga lá no Pacaembu, como a gente fala no quilômetro a quilômetro, e você vai até
o jockey, vai para a USP, volta, tem a subida da 23, que é a única prova que sobe a 23 de maio, se eu não me engano. A Maratona de São Paulo não sobe mais a 23 de maio, né? Teve um ano que foi igual, mas hoje em dia não é mais. Então, é um percurso único de maratona em São Paulo e bem puxado, né? Talvez isso impacte um pouquinho, né? Eu acho que sim, Rô, sem dúvida nenhuma, na escolha. O atrativo da Maratona do Rio, do ponto de vista de percurso, eu acho que é muito único em termos de Brasil e de mundo até, né? A maratona, a SP City é uma maratona bastante técnica, né? A questão que eu acho é que combinado a isso, a gente tem também uma dificuldade aí, uma questão local Brasil, das mulheres entrarem nos 42, porque não é uma escolha fácil, você tem que ter o que a gente chama de rede de apoio. É um treinamento muito longo, são muitas horas de treinamento, então você precisa ter uma logística e um apoio que não são todas as mulheres que conseguem fazer. Então, eu acho que nem é pela falta de vontade de mulheres fazerem 42, mas realmente por você ter esses obstáculos, e a gente até, na época da Maratona do Rio, que esses números, esse recorte estava muito mais claro, né? A gente até falou um pouco sobre isso, Rô. A dificuldade das mulheres no Brasil fazerem os 42. Diferente do que a gente vê lá fora, que a gente vê a quantidade de mulheres... Mesmo nos 21, né, Rê? Voltando à minha pergunta, né? Porque para uns 21 mais pesados, você precisa treinar mais, né? Você precisa fazer aquela subida da 23, cara, você tem que fazer um bom treinamento de força também. Né? É uma meia. E aí a gente cai nisso também, né? Nós, mulheres, temos dificuldades, né? Para encaixar no meio de toda a rotina que a gente tem. Sem dúvida nenhuma. E isso só vai ficando mais complicado na medida em que o volume dos quilômetros cresce, né? Então, é que a gente ainda tem muitas mulheres entrando nos 21, mas não conseguindo fazer esse salto, sabe? Dos 21 para os 42. Vem crescendo. Tanto que, se você lembrar, na Maratona do Rio, das quatro distâncias da Maratona do Rio, 5, 10, 21, 42, as mulheres eram a maioria nas 3 distâncias. Só nos 42 que ela não era maior, a maioria era masculina. Então, você vê que existe realmente a dificuldade de pular, dobrar essa distância aí, né? Com certeza, com certeza. Rê, que mais que nós temos de City Marathon? Você está fazendo uma série de conteúdos. Galera, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá para o blog da Rê dentro do Jornal Corrida, tem a cola, tem comentário de percurso, e vai para o Instagram, porque já faz 2, 3 semanas que ela está produzindo conteúdo quase todo dia sobre a City Marathon. Né, e os conteúdos dela bombam. Eu nunca... o que o pessoal agradece os conteúdos da Renata, eu acho muito legal isso, né? É bacana, eu acho que assim, a questão que você colocou dos conteúdos é muito bacana, porque vem da nossa experiência real neste percurso, né? Mas essa troca e o que a gente depois estimula em termos de compartilhamento, de troca de informação, é muito legal, porque, inclusive, você começa a ver um pouco do perfil do corredor que vai estar na prova no dia 27. E a quantidade de gente estreando na distância é muito, muito grande. Então, e muita mulher estreando apesar de estar menor, né, o número ainda, tem muita mulher estreando no 21 e nos 42 na SP City desse ano. Né? Eu acho muito legal. Acho muito legal. É isso mesmo. Nós vamos ter mais alguns conteúdos, tem o quilômetro. Muitos, temos. Vai deixar todos os links aqui. Tem alguma coisa que você acha importante ressaltar para a galera aqui agora? Sim, aqui agora, essa semana é a semana da entrega pré-prova, né, da entrega de kits, então a gente vai estar fazendo todos os conteúdos aí para dar esse apoio pré.
Mas eu acho importante alertar o seguinte, Rô, cada vez mais essa prova é uma prova que atrai muito corredor de fora de São Paulo para correr na cidade, tá? Então, novamente, mais da metade dos corredores são de fora de São Paulo. Isso significa que, assim, do ponto de vista de logística, né? São pessoas que vão estar chegando, a maioria delas, no sábado, porque não conseguem vir antes, né? Elas vão estar chegando ou de avião ou vindo de carro. Então, para retirar o kit, você já imagina que o sábado vai ser o dia mais, já é tradicionalmente o dia mais complicado, e numa prova com esse perfil fica pior ainda. Então, quem pudesse antecipar, que é de São Paulo, que pudesse antecipar para ir buscar esse kit antes do sábado, e assim, pela primeira vez, essa prova vai ter 3 dias de retirada de kit. Quinta, sexta e sábado. Então, quanto mais o paulistano, né, o que mora aqui, o corredor que mora na cidade, pudesse antecipar para ir retirar e evitar ir no sábado e deixar o sábado realmente para quem não é de São Paulo para retirar, que acaba tendo, é a única opção que tem, né? Então, eu daria esse alerta, Rô, porque 24 mil atletas, mais gente do que a gente teve o ano passado, é muita gente. Então, assim, já se organizar e também pensar um pouco na logística da chegada lá no Pacaembu também. Lembrar, se atentar, as provas, a largada ela é um pouquinho mais, são 5 minutos mais cedo do que foi o ano passado. Então, assim, também estão sendo feitos ajustes para esse volume maior de pessoas, mas vamos também, do ponto de vista do corredor, pensar o que a gente pode fazer para evitar perrengues, porque ninguém quer assim, passar por perrengue na véspera da prova, né, Ru? Então, eu deixaria esse alerta. Ô, Rê, você vai fazer aquele post que você já fez em alguns anos falando do transporte na cidade, de chegar nos locais, ou não? Eu fiz, Rô, isso tudo está na cola. Está na cola? Tá. Tá na cola. Vocês cliquem aqui na cola. Eu só queria ressaltar algumas coisas, porque eu vi alguns comentários na internet. Então, assim, quem não é de São Paulo, eu acho que tem 2 pontos que são importantes. Para chegar na entrega de kit, e depende de... E não vai pegar aplicativo, não está de carro, e depende de ônibus, metrô e trem, tá? É assim, o Transamérica Expo, ele fica próximo à estação Santo Amaro. Isso, da CPTM. Da CPTM, tá? Você chega nessa estação Santo Amaro vindo de várias outras estações. Então, por exemplo, se você estiver na Zona Norte, você tem que pegar o metrô da linha azul até a Sé, e na Sé você pega a linha de Lilás até Santo Amaro. Se você estiver direto no centro, você pega a linha amarela, Pinheiros, Santo Amaro. Se você estiver na região da Paulista, da Vila Mariana, você pega a linha verde, vai até a linha Lilás, que é na última estação, e da linha Lilás você para em Santo Amaro. Ou seja, tem vários, você precisa olhar o mapa do metrô de São Paulo e como que você chega na estação Santo Amaro da CPTM. Então, assim, se você tiver, por exemplo, na Zona Norte, tá? Chegou de ônibus, por exemplo, no terminal rodoviário, que é Zona Norte. Se você for pegar a linha azul do metrô e aí for para a linha amarela, e da linha amarela, você vai andar mais na cidade. Então, é linha azul direto até a linha lilás direto até Santo Amaro. Então, prestem atenção nisso,
tá? Dependendo de onde você chegar, se você estiver em Pinheiros, por exemplo, você já entra direto na estação da CPTM que fica ali em Pinheiros. Uma linha reta. Se você estiver perto do Vila Lobos, ali Alto de Pinheiros, ou no Jaguaré, você já pega a estação CPTM ali, é um metrô só. Então, assim, prestem atenção nisso, vejam isso direitinho. Vocês têm que chegar na estação da linha CPTM, a estação Santo Amaro, tá? Então, só prestem isso para vocês não ficarem indo de um lado para o outro, feito uns louquinhos aí na cidade de São Paulo, tá? Pegando isso. A mais e andando a mais pela cidade, né? Mas a cola vai ficar aqui, a Rê ensina na cola, ela fala tudo isso na cola. Agora, Rê, de novo, eu já falei isso no Jornal Corrida, em outros podcasts, nem sei onde. Tá na hora da City Marathon sair do Transamérica, né? Né, Rô? Para mim, eu sou uma pessoa que não poderia reclamar, porque eu tropeço aqui nessa sala que eu estou gravando, eu caio no Transamérica, eu estou do lado. É verdade. Eu tô muito perto. Na verdade, da minha casa no Transamérica, quando eu vou para o Transamérica para a City Marathon, eu faço meu treino, eu vou correndo, que acho que não dá 5 quilômetros, dá 4 e pouquinho. Então, ou seja, para São Paulo, 4 quilômetros e pouco, eu estou muito perto do Transamérica. Mas, assim, poxa vida, as grandes provas todas estão indo para o Ibirapuera. Hoje, o Ibirapuera tem a possibilidade, não estou querendo vender o Ibirapuera e a Urbia, não, mas eu acho que eu já falei isso e repito, todas as grandes provas de corrida de São Paulo, São Silvestre, Maratona de São Paulo, SP City, qualquer outra que tiver mais do que 10 mil pessoas, não sei qual outra nossa aqui vai ter, gente, tem que ser no Ibirapuera, que nem no Rio, é tudo na Marina da Glória. Sim. E o Ibira está no caminho, está no percurso, né, Rô? Então você tem, inclusive, e o Transamérica não. O Transamérica está completamente, não tem nada a ver. Fora, totalmente fora. Então, assim, eu acho que está na hora da SP City ela ir para o Ibirapuera, né? Até porque hoje a SP City é uma prova que dá dentro é um projeto de lei de incentivo ao esporte, né? Então é uma prova que recebe incentivo da Lei Federal do Esporte, ou seja, é para fomentar o esporte. Tá? Então, eu acho que ela tem que olhar um pouquinho mais nisso. Tá no Transamérica é totalmente fora de mão, e acho que já passou da hora da organização mudar o lugar, né? Mas vamos lá. Eu queria rapidinho falar de uma coisa que você falou de mulher, né? Da dificuldade nossa de mulher. Sim. Eu não vou me estender muito, mas eu acho que a gente precisa passar por esse assunto, que essa semana teve uma corredora que foi agredida no Parque do Ibirapuera. Do nada, um corredor, porque disse que ela estava vindo no sentido errado. Qual que é o sentido errado e qual que é o sentido certo? É o que ele faz, né? E a pessoa não simplesmente bateu na corredora. Fisicamente, teve que gente intervir. Então, assim, gente, ser mulher e correr não é fácil. Não é fácil, né? De novo, a gente já falou disso aqui. Amigos corredores, vocês que correm, têm esposa, não têm esposa, são separados, são divorciados, são free, são qualquer coisa, são da comunidade LGBT, mas tem nós, amigas corredoras aqui, apoiem a gente, tá? Defendam a gente, porque uma coisa é um marmanjo gritar com outro marmanjo. Eu juro que eu queria ver esse mesmo marmanjo gritar, por exemplo, com o Zé Edu, que até é pequenininho, catatauzinho, né? O Zé é pequenininho, né? Muita gente conhece ele e fala, nossa, o Zé é pequenininho, né? Mas é um homem, não grita. Não grita, não briga, não. E para cima de nós, mulheres, eles já vêm assim, os ursos, né? Né? Então, assim, amigos corredores, respeitem a gente, em primeiro lugar, respeitem a gente.
né? Em segundo lugar, vocês não fazem ideia do quanto é difícil ser mulher corredora num país como o Brasil. É muito difícil. Tá? Eu, às vezes, tenho um final de semana que esse final de semana mesmo, estava tendo nas notícias do bairro, aquela coisa, foi um final de semana que foi complicado aqui no bairro, de assalto, de não sei o quê. Sim. Eu acabei no domingo, que é o meu único dia de treino na rua, eu fiz esteira. Eu falei, não vou sair porque o bairro está pesado essa semana. Não vou para a rua. Tá vendo, né? E para eu chegar até o parque, aqui perto eu tenho 2 parques, mas para eu chegar até o parque já são 3 quilômetros. Nesses 3 quilômetros, tudo que eu já fiz de assalto. Né? Então, assim, rapazes, não é fácil. Tá? Se a gente olha para a gente chegar nos 21K, para a gente checar nossa planilha, vocês não fazem ideia da dificuldade que a gente tem. Então, apoiem, respeitem, ajudem, defendam, tá? Sempre que vocês puderem, tá? A gente espera isso de vocês, que são amigos nossos, que fazem parte da comunidade corredora. Vamos parar com essa palhaçada, com essa ignorância, porque esse tipo de atitude, para mim, é ignorância, e com esse machismo pré-histórico, primitivo, que não tem mais espaço. Muito menos numa comunidade que está falando de saúde, de bem-estar, de vida. Exatamente, exato. Né? Então, vamos... E assim, se vocês são amigos de homens que têm esse tipo de atitude, chama para uma cerveja, conversa com os caras, sabe? Tenta orientar os caras, tenta educar os caras, tá? Porque isso é cultural. Ninguém fala, todo mundo fica normal, todo mundo fala, pô, você viu o cara gritando, falando? Todo mundo fica no ha-ha-ha, né? Não é ha-ha-ha. Pô, cara, você fez isso? Não... Enquadra. Se você é treinador de homem que tem esse tipo de postura, enquadra, sabe? Enquadra para esse tipo de postura acabar. A gente não pode acabar no planeta, né, que seria o ideal, mas no mínimo no mundo da corrida a gente minimiza isso, né? A gente tem mais alguns assuntos, mas eu queria trazer rapidinho, que eu vou deixar o link aqui. Essa semana eu entrevistei o Tadeusz Kasabian, que é o CEO da YesCom. O Tadeusz viralizou aí, né, na semana passada, porque ele deu uma entrevista para o blog da Carol, no Globo, e o título que viralizou, a frase que viralizou foi: a corrida de rua está uma várzea, né? Então eu chamei o Tadeusz para conversar, para entender o que é essa várzea que ele disse. O que ele quis dizer com isso? Porque na própria entrevista, nem todo mundo leu, porque tem que ser assinante do O Globo e tudo mais, na própria entrevista não ficou muito claro, né? Então a gente conversou com ele, está aqui embaixo o link, ele pontua algumas questões que ele cobra de todo mundo, inclusive das organizadoras, da empresa dele, de posturas que ele está fazendo, que, na verdade, resumindo um pouco, existiu um crescimento muito grande no mundo da corrida, como a gente está vendo, e tá desgovernado. Então, a gente precisa, aquilo que eu já falei também em outros podcasts, a gente precisa estruturar no dado das organizadoras, porque tem organizadora que bota um pórtico inflável rapidinho, vende inscrição pela internet e pronto, dá uma camisetinha qualquer e minha corrida está no ar, eu tive 800 inscritos. Mal tem a ambulância, não tem permit, não tem nada. Né? Por um outro lado, ele colocou uma coisa que eu não tinha pensado, ele falou: Roberta, esses crews que estão crescendo aí, é muito legal, incentiva. Mas tem treinão deles que tem 1.000 pessoas na rua, é mais do que muita prova. Eles não têm segurança, eles não têm uma ambulância, eles não têm nada. Então, ele vai colocando algumas coisas que eu acho legal, ele faz uma meia-culpa do lado da organizadora, ele fala de marcas, ele fala da gente que é mídia, e ele fala dos próprios corredores também, que tudo isso impacta na segurança e na entrega final para o corredor.
que, na verdade, quando a isso. gente coloca tudo isso, é a segurança e a entrega final para o corredor, que, às vezes, o corredor, ele trouxe um dado que eu acho legal, que eu não esperava, né? Que eu pergunto para ele sobre o que a gente, enquanto corredor, pode fazer, né? Ler o regulamento. Ele falou, Rô, o que tem de gente lendo o regulamento e mandando sugestão, isso está mudando. Eu falei, nossa, cara, que bom! Muito bom, porque isso é uma coisa que a gente fala demais por aqui. A gente não pode terceirizar da maneira como a gente está terceirizando a nossa segurança. Sim. Então, a gente coloca na mão desses organizadores a decisão de quantas ambulâncias eles vão ter, ou se vai ter médico no posto médico. E a gente não cobra isso. E cada vez mais gente participando dessas provas, e a gente não se preocupa. A gente se preocupa se o kit vai ter, o que tem no kit, se a camiseta é assim, assim, se a camiseta é de um tecido legal ou não, se o kit é uma cesta básica de mercado ou não. Ou não, exato. Isso tudo está no radar do corredor. Mas o regulamento não. Não, e ninguém sabe, né? E todo organizador tem que se comprometer no regulamento. Quanto que ele vai ter de hidratação? A gente tem que fazer esse tipo de coisa até para os organizadores melhorarem os eventos. Quanto vai ter de hidratação em cada... Porque você dá o de acordo, você comprou aquilo que tem que ter. Você comprou aquilo. Aí você pode até ir na justiça reclamar. Não tinha água em tantos e tantos quilômetros, não tinha ambulância, não tinha não sei o quê. Aí você está seguro. Você vai lá, pega o regulamento do cara, se inscreve. Eu duvido, eu queria... Quem está assistindo a gente, comenta aqui embaixo se quando você se inscreve, você lê o regulamento e você printa o regulamento para guardar caso aconteça alguma coisa com você. Ou salva o regulamento para guardar caso aconteça alguma coisa com você. Eu vou até onde eu falei. Eu gostaria também de saber assim, se alguém já escolheu não participar de alguma prova porque achou que aquela prova não tinha estrutura de segurança de emergência suficiente. Fala, opa, não tem ambulância suficiente, ou eu não quero essa... Ninguém faz isso. Você avalia, tem a fotinho da medalha, tem a fotinho da camiseta, tem ali o kit, a sacochila, sei lá o quê. Mas o que realmente pode salvar a sua vida, quantas pessoas vão falar para me levantar se eu cair? E aí é o outro lado, porque a chance das pessoas caírem e terem problemas está aumentando também, justamente por isso. Porque você não sabe da sua própria condição física. Tem mais gente correndo, mais gente disputando uma ambulância, 2 ambulâncias que tem ali, entendeu? E uma probabilidade maior de gente precisando desse tipo de suporte, né? E eu gostaria muito de ver as pessoas escolhendo os eventos por essa estrutura e não necessariamente por esse entorno, sabe? Essa casca aí de perfumaria mesmo, né? Camiseta, medalha, enfim, tudo isso é muito... coisa importante que ele fala, que também foi falado aí nesse conteúdo dele que viralizou recentemente, é a respeito do atestado médico, tá? Então, Sim. Já a partir de agosto, da Meia Internacional do Rio de Janeiro, os eventos da IASCOM, porque você dá um de acordo quando você se inscreve que você está em plena saúde. Você vai ter que apresentar uma declaração de saúde. Você vai ter que apresentar alguma coisa ali. Ele explica direitinho na entrevista, que o link está aqui embaixo. Vai lá ver. E em qualquer distância dos eventos da IASCOM. Não é só 21 e 42. Sim. Tá? E eu acho isso importante. Ótimo, exatamente. Tá? Isso é importante. Porque isso ajuda, inclusive, a criar a cultura, né? A galera vem vindo, nos 5 é assim, nos 10 assim, quando chega no 21, ele já está acostumado, ele faz isso desde o início, né?
É Exatamente. mudança de cultura. Exatamente. Né? Bom, Rê, e aí para a gente finalizar, eu queria rapidinho falar de uma corrida que vai ter em São Paulo agora nos próximos dias também, que é uma corrida, a Pace Run, que é uma corrida da Decathlon, onde eles vão apresentar o tênis da Keep Run, que é a marca deles, de placa. E é uma corrida pelo fato de ser de placa, é uma corrida que te desafia, né? Você tem, na hora que você se inscreve, você fala em quanto tempo você vai correr o primeiro quilômetro. Se você não correr naquele tempo, você já não vai para o segundo. São só 5 quilômetros, mas você tem que manter o tempo que você está se programando a fazer. Se comprometer. É uma corrida diferente, enfim, depois a gente vai trazer mais informação, e aqui eu vou deixar o link para quem quiser se inscrever ainda, porque as inscrições ainda estão abertas e dá para correr, e a gente vai estar lá, a gente se encontra lá na arena, tá? Show. E por fim, fica ligado aqui, que a gente está vindo agora com essa sessão de entrevistas que nós começamos com o Tadeu da IESCOM, mas a gente vai trazer mais entrevistas com marcas, com outros organizadores, enfim, até com corredores que têm histórias legais para contar, né? Mas a nossa próxima entrevista vai ser com o Guilherme Celso, que é da Chelsea Sports, que é o presidente da Abracel, que é a Associação dos Organizadores de Corrida de Rua, de eventos de corrida de rua e esportes outdoor. Essa é uma associação que agrega organizadores do Brasil inteiro. Então, a gente vai conversar um pouquinho em cima de todas essas coisas que vêm acontecendo no mundo da corrida com o presidente dessa associação. Então, vamos ver o que o Guilherme vai trazer para a gente em breve. Mas fica aqui que vai entrar um monte de vídeo nos próximos dias. A gente estava com um monte de conteúdo acumulado, que está tudo no forninho ali, ó, prontinho para sair. Tá? Então, vem aí Escolhas Possíveis, vem aí a fantástica fábrica de quê? A gente vai mostrar os bastidores de grandes fábricas de produtos que nós, corredores, gostamos e curtimos. Então, fica com a gente, tem muito conteúdo, muito trabalho. Clica aqui, inscreva-se no canal, clica aqui para curtir, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, deixa sua crítica, que a gente lê tudo. Opa, tá bom? Tudo. Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Valeu. Até. Tchau, tchau. Calma, tem uma coisa